Os filmes populares como Ghost, o Fantasma, descrevem o que mais de 11 milhões de americanos já relataram, ou seja, que tiveram uma experiência de quase morte, na qual deixaram seu corpo e viajaram por um túnel escuro, amigos reconhecidos e entes queridos que morreram, e encontraram um ser supremo de luz. Existem experiências de quase morte, evidências reais de vida após a morte? Algumas pessoas relataram que se encontraram no inferno e não no céu durante sua experiência de quase morte. Suas experiências assustadoras no inferno indicam que não pode ser seguro para nós morrermos. Meus convidados estarão respondendo essas perguntas, incluindo o Dr. Maurice Rawlings, um especialista em doenças cardiovasculares. Foi documentado em seu livro, escrito De Volta para o Inferno, algumas das terríveis experiências infernais que seus pacientes tiveram quando morreram clinicamente e foram ressuscitados. Nancy Eves Bush, presidente da Associação Internacional de Quase Morte, estuda nessa organização de maior prestígio nos Estados Unidos, coletando informação sobre experiências de quase morte. June Langley, uma enfermeira que cuidou de mais de 500 crianças que morreram de doenças terminais. Dave Hunter, pesquisador cristão conhecido internacionalmente e autor do best-seller A Nova Espiritualidade da Nova Era. Howard Storm, um professor ateu que, como resultado de uma experiência infernal, acreditou e se converteu a Cristo e se tornou um pastor cristão. E, finalmente, Dr. John Wilder, autor de mais de 40 livros sobre religião comparada. Convidamos você a se juntar a nós nessa edição de John Annenberg Show. Bem-vindo ao nosso programa. Você sabe que uma coisa que você tem em comum conosco é o fato que todos nós vamos morrer. E é muito interessante que, quando contemplamos essa experiência de morte que está à nossa frente, 11 a 13 milhões de americanos, de acordo com uma pesquisa do George Gallup, publicou, sugere que eles tiveram o que é chamado de experiência de quase morte. E vamos falar sobre o que é uma experiência de quase morte hoje. E quais são as implicações que as pessoas estão vendo. São boas? Existem experiências ruins de quase morte? E, Nancy, eu gostaria que você começasse com uma definição. Esta é a sua área. O que é uma experiência de quase morte? Para minha mãe e outras pessoas que podem não estar familiarizados com esse termo. O que é? É uma experiência muito poderosa que acontece quando as pessoas estão perto da morte. Pode incluir, ó Deus, uma dúzia ou mais componentes. Sentimentos de paz, mover-se muito rapidamente através de um túnel, muitas vezes há uma luz, uma sensação de presença, às vezes uma revisão de alguém, de alguma coisa da vida. A pessoa pode sentir que está apenas saturada de conhecimento, às vezes uma escolha de voltar, ou muitas pessoas simplesmente ouvem que ainda não é sua hora, e então elas retornam e mudam a vida das pessoas. Então, basicamente, significa que elas podem ter sido em um acidente, elas podem ter se envolvido em uma colisão no local onde elas tiveram a colisão. De repente, eles meio que deixam seu corpo, ou o fato é que eles se veem passando por este túnel e assim por diante, eles veem esta luz. Então, é aqui que eles obtêm essa sensação de bem-estar e paz, etc. Então, você chama isso de experiência de quase morte? Eles não morreram, porque voltam. Estão perto da morte, certo? Dr. Maurice Rawlings, qual é a diferença entre quase morte e experiência em uma morte clínica? Quando o coração para,
sua respiração plana para requerer uma ressuscitação, isso é apenas um curto período de tempo antes que o cérebro morra, o tecido mais sensível, sem suprimento de sangue, antes que a morte biológica ocorra. E agora é necessário algo que nós podemos fazer, que é a ressurreição. Ainda não estamos tentando a ressuscitação. É a nossa especialidade. Ok, então basicamente, quando você tem um cara na esteira e ele tem um ataque cardíaco, o fato é que ele fica inconsciente e você está tentando trazê-lo de volta. Está falando que isso é uma experiência de morte clínica? Se você não ressuscitar, ele é um pato morto? Ele está morto? Ok. Então você traz ele de volta. Quando ele volta e quando eles dizem essas histórias do que eles viram. Então, minha experiência de morte clínica não é experiência de quase morte. Morte clínica, o mais próximo que podemos chegar de não voltar tudo bem. Mas deixe-me ser cético aqui por um tempo. Nancy, porque provavelmente há mais médicos e céticos que assistem a este programa do que você acreditaria em qualquer outro tipo de contexto cristão. O fato é que eles diriam apenas para mim, bem, Anneberg, você tem que fazer perguntas difíceis, então deixe-me fazer as perguntas difíceis. Que eu vi outras pessoas, como Oprah, e muitos de vocês aparecem. Ele geralmente traz um cara que não acredita em nada do que você está falando em termos de experiência de quase morte, se real ou qualquer implicação. E é basicamente assim que eles diriam, eu gostaria de saber. Como você responderia isso, ok? Como você responderia o cético materialista que diz, a experiência de quase morte que eles realmente não experimentou, ou ela realmente não experimentou, não experimente nada que você viu, está apenas em sua mente, nada aconteceu, não deixou seu corpo, foi apenas a sua imaginação imperativa, ou como um sonho, ou cientista médico. E vocês podem pular aqui como vocês responderiam ao seguinte, que diz que está realmente ocorrendo em momentos de estresse. O corpo tem seu próprio mecanismo. Ele despeja substâncias químicas na corrente sanguínea, incluindo polipédios que se ligam aos receptores de endorfina do cérebro e reduz a dor e cria uma euforia. É automático. Então esta é provavelmente a causa. Você teve uma alucinação, você tem sonhos acontecendo. Você não deixou seu corpo de forma alguma. Como você responde a isso de um cético? Existem cerca de 12 argumentos, como esse. E pode ser falta de oxigênio, qualquer uma dessas bases fisiológicas. E, francamente, minha linha de fundo sobre isso é que toda experiência humana é uma experiência com base fisiológica, porque somos criaturas fisiológicas. É assim que trabalhamos. Então, simplesmente para dizer, veja se fizermos cócegas nessa parte do sistema olímpico, se despejamos endorfinas no sistema, então você terá algum aspecto de uma experiência. Você tem algum aspecto de uma experiência, talvez, mas vidas não mudam. Deixe-me entrar aqui também. Você não pode explicá-lo fisiologicamente, porque muitas vezes ele está documentado. Eles veem o que está acontecendo de longe. Seus sentidos não poderiam, o corpo não poderia, possivelmente está envolvido. Quero dizer, você tem muitos casos, como o da pessoa que está morta, e eles seguem o carro fúnebre. Eles sabem o que está acontecendo na casa, então não poderia ser explicado fisiologicamente. Bem, você está falando sobre essa experiência, veracidade das experiências, como eles podem se recuperar de lembrança. A enfermeira estava com brincos e ali você está de pé com o seu casaco xadrez. Eu vi você trabalhando no meu corpo e eu estou aqui no teto ou em algum outro lugar. Lembro cerca de 10% da sequência, como todos nós podemos ter o mesmo sonho fora do corpo. 1 ou 2, 3 vezes a mesma sequência. A questão fisiológica. Sim, mas
Você não pode duplicar essas coisas fazendo cócegas nos neurônios. Como David diz, você pode obter fotos que você não pode obter sequências certas. Mas bem, Dr. Allen, estou falando sobre ver algo que está acontecendo a quilômetros de distância, de onde é aquele corpo que não pode ver. Como explica isso? Fisiologicamente. Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal. E quando voltarmos, vou perguntar ao Dr. Eldon para ver aqui, há 3 exemplos que realmente chamaram minha atenção. Um que a doutora Elizabeth Kubler-Ross compartilhou comigo enquanto ela estava neste programa, e um sobre uma pessoa cega. E esses 3 exemplos que queremos compartilhar com você, que são céticos sobre uma experiência de quase morte, realmente ver algo que devemos olhar. Então espero que fiquem ligados. Bem, estamos de volta. Estamos conversando com essa multidão de pessoas sobre experiências clínicas de quase morte. O que eles nos dizem e que o cético está sintonizando e dizem, bem, não é nada mais do que o que está acontecendo em seu cérebro. O fato de você estar tendo um sonho é como se estivesse dormindo à noite. Você pode pensar que você está em outros lugares, mas o fato é que está tudo na sua cabeça. Ou no outro médico que pode dizer, bem, o fato é que existem produtos químicos que são despejados em seu corpo durante o período de estresse. O fato é que eles estão lhe dando esses alucinógenos, alucinações. E assim por diante. Estão surgindo algumas ilustrações que dizem que tem que ser mais do que isso. Tudo bem, Howard. Me dê uma ilustração. Carl Roberts, do Independence, Connecticut, teve aneurisma no cérebro. Ela foi levada às pressas para o hospital, quase que inconsciente. E explodiu enquanto o médico estava explorando, e ela deixou seu corpo e seu marido estava do lado de fora, no estacionamento, orando, porque ele era um bom casal cristão, e eles estavam orando o mais forte que podia, silenciosamente, para que Deus poupasse sua vida. Ela saiu e ouviu suas orações, enquanto ela estava sendo operada. Após a operação, eles a levaram para a recuperação e eles esperavam que ela ficasse inconsciente por dias e com problemas mentais. E ela ficou consciente na recuperação e contou ao marido, palavra por palavra, que ele havia orado. E ele não acreditou. E ele sabia naquele momento que algo tinha acontecido, que não havia explicação neste mundo. Você disse que ele estava orando silenciosamente. Sim. Ele estava em um local diferente de onde estava, onde ela estava. Ela estava na sala de cirurgia, ele estava no estacionamento. Então, qual foi a reação dele quando ela disse que ele estava orando? Ele sabia que Deus poupou a vida de sua esposa e a trouxe de volta. Tudo bem. Ele sabia que a sua oração tinha sido respondida. Ok. Fisiologicamente, você simplesmente não pode fazer isso. Você pode ouvir o que alguém está dizendo no estacionamento? Dr. Redden. Sim, acho que parte do problema com a visão materialista é que todas as explicações alternativas para um ser real fora do corpo realmente não explicam os dados. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, que é um dos principais tanatologistas, uma pessoa que estuda a morte, relata a história de 2 meninos que sofreram um acidente de carro. E um dos meninos que sobreviveu contou uma história enquanto ele estava fora do corpo, que ele realmente conheceu seu irmão fora do corpo e que este irmão havia de fato morrido. E ele contou essa história para Kubler-Ross. Depois, agora não há nenhuma maneira concebível de aquele menino ter percebido que seu irmão havia morrido, a menos que ele realmente o conhecesse. Para dar outra ilustração, um jovem estava em coma durante sua experiência de quase morte. Ela descreveu com precisão, em detalhes, o que os médicos fizeram, os procedimentos de ressuscitação, a localização de vários instrumentos no quarto do hospital. Várias horas depois, quando a família saiu, ela alegou que seu espírito estava realmente seguindo o veículo para casa. Quando eles chegaram em casa, ela descreveu em detalhes o que aconteceu com a mãe, cozinhando para comer naquela noite, os pais, a depressão, desânimo pelo acidente que a colocou em coma, os brinquedos específicos que seu irmão e irmã mais novo estavam brincando, com a localização de várias pessoas nas salas, e a dificuldade com a perspectiva
materialista que relega tudo isso a algo interno é que realmente não explica adequadamente esse tipo de experiência. E agora existem literalmente milhares de experiências em que as pessoas saíram do corpo e realmente viram coisas que nem poderiam saber se estivessem conscientes. Acho que o considerado historicamente um ponto de vista materialista realmente sofre com a falta de evidências. A maioria das culturas, historicamente, a maioria das pessoas ao longo da história humana acreditou que havia e realmente existe outro mundo lá fora. Não apenas um mundo material, mas também um mundo espiritual, onde Deus mora, onde moram os anjos e até mesmo onde moram demônios. Dr. Maurice Rawlings, medicamento. O fato é que eu vi estudos onde as pessoas, em termos de ondas cerebrais, quando você considera uma pessoa que tem uma linha reta, em termos... O fato é que elas estão com morte cerebral. Até quanto tempo? 3 horas. 3 horas foram gravadas por... Nós não tomamos rotineiramente estudos de ondas cerebrais. Mas o fato é que, nesse livro, você está falando sobre... Em seu livro, 2 filósofos que basicamente eram céticos sobre isso e olharam para isso e realmente categorizaram essas histórias, verificando-as. E ele corroborou essas histórias e assim por diante. O fato é que você tem uma onda cerebral plana, EEG. O fato é que você não está pegando nenhuma informação. Sim, seu cérebro não está funcionando. E é impossível ter essas experiências. Mas eles têm. Pedimos a um sujeito que colocasse rotineiramente os eggs quando você está se preparando para ser um doador. Verifiquei que o cérebro dele morreu antes de retirar essas partes. Tirando um rim, ele acorda. O que você está fazendo? Ele não teve morte cerebral, mas o EEG teve morte cerebral por 1h30 minutos. Então, mas o fato é que as pessoas que foram categorizadas como morte cerebral até aquele momento, durante o período em que foram categorizadas dessa forma, estão fora de seu corpo, em uma situação, pegando informações que na verdade você pode realmente verificar. E eles verificam e descobriram que essas pessoas eram realmente, estavam ouvindo. O caso do rim, outro, tudo bem. Então o fato é que esse é um. Então você tem o fato de que o coração realmente parou. Aqui é onde você entra, é a sua área. Quanto tempo o coração pode ficar parado? É incrível. Você sabe, 4 minutos nós dizemos, mas eu já vi 10 minutos. Crianças que se afogaram e assim por diante, mais do que até 45 minutos com alguém que se afogou, metabolismo preservados, danificados com água fria, realmente registrado. Então eles acordam e têm essa experiência, sem batimentos cardíacos. Isso é tudo na nossa clínica, isso é o que estamos coletando. E a quantidade de casos negativos, Nancy, passando por eles, estão aumentando o tempo todo. Eles não são todos bons, a bela luz, eles chamam de inferno, outros chamam de paraíso. Bem, vamos chegar a essas experiências. E você tem um ponto que alguns dos casos que você viu, você avisaria as pessoas que não é seguro morrer? Certo. Mas eu quero manter isso. Dave, você fez muitos estudos sobre casos do vencedor do Prêmio Nobel. Em termos de nós somos mais do que apenas uma carcaça em um motor, em termos de nosso cérebro. Lá em cima, diga-nos o que descobriu. Bem, é claro que ele conectou o cérebro e seguiu a atividade neural. E pedia a uma pessoa para fazer uma determinada tarefa. E uma pessoa poderia fazê-lo pode seguir a atividade neural. Quando eles tiveram Parkinson ou tiveram um derrame e ficaram paralisados, eles não conseguiram disparar algo no cérebro, o que ele chamou de área motora suplementar, onde ele acredita que o espírito faz uma conexão, mas nada mais aconteceu no cérebro. Em outras palavras, eles queriam fazer isso, eles pensaram em fazer isso, e o espírito deseja que o corpo faça. E faz a conexão, mas então nada aconteceu.
E ele descreve o cérebro como citando uma máquina que um fantasma pode operar. Quero dizer, obviamente, psiconese está acontecendo agora. Quero dizer, não sou apenas, espero que não seja apenas um pedaço de bife tocado com nervos. Você sabe que não pode explicar o amor ou os conceitos morais. Fisiologicamente, reações químicas e atividade neural no cérebro. Há mais do que isso envolvido, certo? Então deixe-me falar com você, Nancy. O fato é que muitas pessoas estão dizendo, bem, eu vou morrer. E essas pessoas estão tendo experiências que vão além do estado fisiológico. Você diria que isso é uma prova que há vida após a morte? Não. Ok, por quê? Me diga, por quê? Porque em termos científicos, você não pode estabelecer provas sem um grupo de controle. E não há muitas pessoas repetindo isso. Ninguém está levando os cientistas com eles na viagem. Na última vez que verificamos, pule aqui, sim. Eu acho que Nancy tem muito respeito pela ciência, porque a ciência não pode te dizer o que é o amor. A ciência não pode dizer porque um pôr do sol é lindo. Você vê a ciência, não pode mergulhar no reino espiritual. Se houver mais do que fisiológico, se houver um espírito e uma alma, o homem, a ciência não tem equipamento para avaliar isso. Tudo bem? Acho que ela concordaria que há mais, mas acho que a resposta que existe prova é o que vou ao Dr. Weldon. Só acho que você sabe, apesar de a questão, sabe, a definição de ciência que pode ser problemática, às vezes você sabe, eu acho que em um sentido amplo, há fortes evidências sugestivas de que a experiência de quase morte fornece evidência de uma vida após a morte. Sim. Não. Sim, sim. E Moreland, basicamente, com base em você tem um egg, é um plano e nada fisiologicamente está acontecendo. Eles voltam depois de terem estado naquele período de tempo exato. E nesse período de tempo exato, dizer o que está acontecendo fora do hospital, ou outra casa, ou dar informações sobre alguém que morreu em outro hospital. Você tem que dizer que a vida continua independentemente dos processos fisiológicos. Algo está acontecendo, então, nessa medida, Howard, há uma outra evidência, que a vida das pessoas aos milhares é mudada totalmente, radicalmente, convertida durante um momento de trauma extremo e terror. Como você chama isso? É irracional. Pensar que eles inventaram isso ou sonharam com isso, algo misterioso está acontecendo com as pessoas. Durante uma crise, alguém que aponta uma arma para o cérebro e puxa o gatilho pode ter certeza de uma coisa: ele parou a função das células cerebrais. Isso é tudo que ele não acabou com a sua vida. Isso nos coloca uma outra coisa. E todos nós vamos para o próximo programa. Espero que vocês fiquem com a gente e vamos ir para algumas das experiências em torno deste grupo aqui. E a maioria dos 11 a 13 milhões de experiência de morte clínica e de quase morte que o Gallup catalogou, na verdade, apenas por meio de suas pesquisas, trouxe na maioria deles, foram boas experiências, positivas. Eles viram a grande luz, foi um sentimento maravilhoso, ok? Mas o que estamos descobrindo é que você, trabalhando em pacientes, você era um cético. E, de repente, um de seus pacientes o surpreendeu basicamente enquanto você estava trabalhando em... Vamos contar aquela história que teve uma experiência infernal. E, Howard, você está aqui porque o fato é que você era um professor universitário, chefe do departamento do norte de Kentucky, ateu e não acreditava em Deus. E o fato é que você teve uma experiência de morte e quase morreu. E você foi para o inferno. E agora o fato é que vamos falar sobre o bem e o mal. E o que essas experiências vão nos dizer. Vamos colocar isso na mesa na próxima semana. Espero que você junte-se a nós, porque na próxima semana vamos abordar o tópico: é seguro para você morrer? Ok? I want to welcome you to our program
Bem-vindo ao programa. Dr. John Berg, é seguro morrer? Temos um grupo de pessoas aqui que são especialistas nesta área. Mas entre essas pessoas, temos pessoas que realmente tiveram experiências de quase morte e trabalharam com pessoas que tiveram experiências clínicas de morte. E tiveram algumas incomuns, que você provavelmente já ouviu falar na literatura lida nos jornais ou em outros programas de televisão, onde aqueles que tiveram uma experiência de quase morte, como George Guadalupe disse que provavelmente 11 a 13 milhões de americanos tiveram essa experiência de quase morte, que essas pessoas tiveram experiência positiva. E agora eu estou dizendo, ei, não temos mais a morte, mas infelizmente, nas experiências que estão surgindo, há algumas que chamaríamos de experiências ruins, experiências infernais. Um dos meus convidados está aqui conosco. E Howard configurou isso para o nosso público. Era um professor de arte, chefe do Departamento de Arte da Universidade do Norte, Kentucky. Eu gostava muito do meu trabalho, era uma pessoa de responsabilidade, muito compensador. Muita diversão e satisfação real do ego. Era o que toda a minha vida era. Você sabe, carreira, emprego, seja alguém, coloque seu nome no jornal. Você conhece. E também era conhecido como cético. Certo? E eu era bem conhecido, na verdade. Algumas pessoas trouxeram seus parentes até mim para convencê-los a não entrar no ministério e no sacerdócio. E você fez? Sim. Assim, como você estava viajando ao longo de um presidente de departamento, assim por diante, agora você levou seus alunos para a França. O que aconteceu lá? No final de nossa viagem, em 1985, eu tive uma perfuração no estômago, pequena, e fui imediatamente levado para um hospital. Esta é uma situação como uma apendicite estourada. Mesmo tipo de situação. Você só tem algumas horas de oportunidade antes de se tornar uma cena crítica muito grave. Pensei que estava morrendo. Minha esposa pensou que eu estava morrendo. Tínhamos nos despedido. E acordei e estava parado ao lado da cama. Eu estava um corpo que se parecia exatamente comigo, mas não pude acreditar porque me senti vivo, inteiro, real, sem dor. Embora eu tentasse me comunicar com a minha esposa, ela não podia ver ou ouvir-me, mas eu não sabia e pensei que ela estava ignorando-me. Fiquei furioso com ela. Estou muito confuso. O que está se passando? E ouço pessoas chamar-me fora da sala. Por isso vou até a porta da sala. E tem um monte de gente lá fora. E eu pergunto se eles são da equipe do hospital para me levar para a operação. E eles disseram que estão me esperando há muito tempo, que eu precisava me apressar e ir com eles. E supondo que isso significava que eles eram funcionários do hospital, eu fui para o corredor. Estava nublado, sombrio, misterioso. Essas pessoas me conduziram por este corredor. Nós caminhamos pelo que parecia quilômetros e quilômetros. Ficou cada vez mais escuro, e as pessoas estavam ficando cada vez mais feias e cruéis. E eu queria tanto sair, eu disse, não vou mais longe. Eles começaram a empurrar-me e a puxar-me. E eu lutei e senti-me muito forte e saudável, sem fadiga alguma. Mas eles estavam me mordendo, me rasgando e insultando. E começaram a zombar de mim, do barulho. Era quase insuportável. Era tão alto, com suas provocações e seus gritos e suas risadas, quando você percebeu que não estava no hospital. Isso era outra coisa? Neste momento, eu ainda achava que estava no hospital. Eu, no que me diz respeito, eu estou vivo. E essas pessoas são alguns monstros que vivem neste hospital. Você sabe, eu estou no chão daquele lugar e eles me causaram tanto dano que eu estou apenas enrolado, deitado no chão, totalmente devastado fisicamente. E ainda pior, emocionalmente, por causa de seus tratamentos. E ouço-me dizer, ore a Deus. Eu não sei o que fazer e não acredito em Deus. E ouço-me dizer novamente uma voz, não
estou disposto a dizê-lo intencionalmente, mas estou a ouvir a minha própria voz. Eu escuto uma voz dizendo, ore a Deus. E eu penso, como orar a Deus? O que eu faria? Uma terceira vez eu ouço uma voz com mais autoridade. Ore a Deus. Então tudo bem, vou tentar. Eu não sei, mas o que eu vou fazer? Então estou tentando juntar as orações e estou juntando as peças do juramento de lealdade, oração ao Senhor, do Salmo 23 e coisas que me lembro de 20, 30 anos atrás, como criança. E as pessoas ao meu redor estão horrorizadas. É como se as minhas orações fossem óleo fervendo. Elas estão gritando e berrando comigo. Para parar com isso. Não há Deus, ninguém pode te ouvir. Quando eu percebi isso, não é mais Paris. Isso não sei onde é, onde que estou, mas não há lugar na terra com tanta crueldade. E nesse estado de desesperança, porque não há lugar para onde eu vá, eles vão voltar, eles vão piorar. Eu ouvi na minha mente, eu mesmo como uma criancinha cantando. Jesus me ama. E isso vai se repetindo e se repetindo. E no meu desespero, eu quero acreditar que eu não conheço Jesus, mas eu quero saber. Isso é o que esse garotinho sabe? É confiável? É bom isso? Eu esqueci que eu perdi, que eu tinha uma vez quando eu era criança, e eu quero saber disso. Então, em total desespero, mas sinceramente, eu chamo isso para a escuridão. Eu digo, Jesus, por favor, me salve. E eu quis dizer, ignorante tudo, mas eu quis dizer isso. E com isso, uma pequena luz apareceu na escuridão. E uma pessoa de incrível luz brilhante, amor e bondade, veio sobre mim e me carregou para fora daquele lugar de horror. E me levou, não para o céu, mas para fora de lá. E mostrou-me minha vida toda, desde quando eu era pequeno até quando eu era adulto, desde quando eu era simples, inocente e bom, e como eu tinha me tornado manipulador, egocêntrico, corrupto e bem-sucedido no mundo. Estava a cerca de 1 minuto, tudo bem. Então, ele convidou minhas perguntas e eu disse a ele todas as minhas perguntas e ele respondeu minha pergunta e me mandou de volta a este mundo. E quando voltei a este mundo, sabia que teria que refazer minha vida. Mal sabia por onde começar, mas uma das coisas que pesou muito fortemente em meu coração, eu queria ir à igreja. Porque ele me disse que é onde a verdade foi ensinada, é onde seu espírito foi vivido e construído no mundo. E eu fui à igreja. E encontrei pessoas lá, tentando viver esta verdade, tentando ser esta verdade, tentando trazer esse espírito para suas vidas. Você conhece o Espírito de Cristo para habitar neles. E eu queria dedicar minha vida a isso. Então, infelizmente, tive que desistir de um bom trabalho que eu amava como professor, e eu larguei isso e fui para o seminário e se tornei pastor de uma pequena igreja em Ohio. Ok, agora você é o pastor daquela igreja. Você sabe que é uma história fantástica e vamos falar sobre o que isso significa e algumas outras coisas. Mas vamos para fazer uma pausa aqui. Quando voltarmos, você vai ouvir outra história de um médico que estava trabalhando em um paciente que estava tendo uma experiência clínica de morte. E o que aquele paciente viu e o que ele estava sentindo assustou o médico. E o médico está aqui conosco. Ele vai contar essa história em um momento. Então espero. Fique conosco. Olá, tudo bem? Estamos de volta. Estamos conversando com esse grupo distinto de pessoas e estamos falando sobre a morte, que um dia chegará a todos nós. E chegará a você e chegará a mim. E a pergunta das experiências da morte clínica, as experiências de quase morte que estão ocorrendo em nossa população, e o que estamos descobrindo, e a pergunta que estamos olhando é seguro morrer? Dr. Maurício Rawlings, você
como um médico cético que estava trabalhando em pacientes, se deparou com essa coisa de experiência de morte clínica. E um de seus pacientes que teve uma experiência de morte clínica, o que estava vendo, o que mudou na sua história? Não é seguro morrer, e ele caiu morto na esteira. Recriamos a pressão no peito por causa do ataque cardíaco que ele teve. E ele teve um distúrbio do ritmo e morreu na esteira. Começamos a fazer a boca e a respiração bucal, e a enfermeira veio, fez a massagem externa e tivemos que colocar o choque para ressuscitar a RCP. E ele estava me dizendo: tire suas mãos grandes de mim, você está quebrando minhas costelas. Como sempre numa história. Mas ele não era ele disse: não pare, toda vez que você parar eu estou no inferno. Isso me surpreendeu porque eles dizem o contrário. Disse a um bom médico: guarde seu inferno em sua prateleira, eu estou aqui. Em um minuto você vai precisar de um ministro, ou sem ofensa a você que está aqui do meu lado, ou um psiquiatra. E umas enfermeiras olharam para mim, e o desejo do moribundo, eles disseram nada apenas, olharam para mim descaradamente como um médico que estava no comando de tudo. E eu disse a ele: olha, ele me insultou primeiro. Ele disse: doutor, faça uma oração por mim, eu estou no inferno. E o insulto final vinha em seguida. Eu fiz uma oração para mantê-lo longe de mim. Diga isso depois de mim. Vejo que estou no comando, eu acredito. Jesus Cristo é Filho de Deus. Diga. E ele disse: se eu viver, estou no gancho, serei eu para sempre. Lembro dessa parte do que eu tinha dito para ele. Eu estou ajustando o marca-passo. Em jato de sangue. E ele disse: por favor, mantenha-me fora do inferno. O paciente disse. Tudo funcionou. E ele teria várias experiências de morte clínica no mesmo evento. Porque eu pegaria o marca-passo para ajustá-lo, organizar o seu coração, aumentar os jatos azuis. Ele estava convulsionando um pouco, mas ele começou de novo, assim como o seu visualizador pode perceber. Ele não estava mais da mesma situação, como que você está lutando contra mim, pedindo que apagasse o fogo. Ele estava sentindo-se no inferno. Conte-nos sobre isso. Estávamos entrevistando ele durante o dia. Mas esta oração o salvou. Ele teve algum tipo de experiência de conversão religiosa no chão. Ele não estava mais com medo. Ainda assim, ele tinha essas conclusões de morte. A coisa estranha dessa oração de que eu fiz para mantê-lo longe de mim saiu pela culatra. E ele me pegou também. E é por isso que estou no seu programa. É por isso que escrevi o livro. É uma coisa atraente. Uma vez eu vi o inferno o que eu tinha descartado, todas essas experiências maravilhosas de antemão, aquelas repetitivas. Isso não é para mim. Diga ao ministro ou alguém. Então comecei a coletar os casos negativos, nos quais na verdade me concentrei. Então descobri que você tem que estar lá com eles, fazendo a ressuscitação, antes de vir no final o boletim é sublimado na mente. Então o ponto principal é que você diria que não é seguro morrer? Se não fosse por ele, não esperava isso. E não deveria morrer em uma esteira com 5.000. Vamos falar sobre as implicações de todas essas experiências, o que elas significam, mas o fato é que vamos conseguir um pouco mais. Nancy, como presidente da Associação Internacional para Estudos de Quase Morte, o que você está começando a catalogar, algumas dessas experiências também, você tem mais de 50 em seu papel. Aqui a questão é, o que você está vendo? Bem, vamos vendo que não há um tipo
Vemos um tipo, por exemplo, Howard descreveu que é muito infernal a experiência. Há outro tipo que soa como se devesse ser do tipo pacífico e feliz, mas as pessoas ficam apavoradas, geralmente porque parece ir muito rápido e está fora do seu controle. E um terceiro tipo em que as pessoas se encontram apenas num espaço sem características. E é muito parecido com ser atirado para o espaço, sem a cápsula espacial. É o vazio. É um vazio indescritível. Juni, você trabalhou na John Hopkins, no hospital lá. E eles não deixam ninguém trabalhar naqueles pacientes que você tem de ser um biscoito inteligente para trabalhar lá. O fato é que você trabalhou, e eu acho que na área mais difícil que todos os médicos e enfermeiros que eu conheço dizem trabalhar, com crianças que estão morrendo. E a coisa mais difícil, geralmente, vão para casa com todos os seus problemas. Isso é verdade? O que você viu em termos de experiências boas e ruins? Quando falamos sobre os adultos, devo dizer que deixe-me começar dizendo isso. Quando falamos sobre suicídio, eu não tolero ou condeno isso. Eu digo nada sobre isso. Mas as 3 pessoas com quem eu trabalhava, antes eu estava trabalhando com crianças com doenças terminais. Estava na sala de emergência. Agora essas 3 pessoas eram 2 mulheres e um homem. E eles cometeram suicídio. Foram trazidos, declaradas mortas e ressuscitadas. Eu tenho que conversar para eles mais tarde, e eles me disseram que não estavam com dor. Eles não estavam morrendo de câncer ou alguma doença que eu estava atormentando. Eles fizeram isso por desrespeito por um amante. E eles me disseram que viram demônios piores que no inferno. E era indescritível, que eles estavam com medo, e o resultado final é que eles nunca fariam isso de novo. Eu não sei se isso mudou a vida deles, porque eu não segui com isso. Mas o que eles viram foi horrível. E agora é diferente com crianças. Crianças das idades que eu lido, como das 2 às 6, de 6 anos a 11 anos, não comete suicídio. Sim, Dr. Maurice Howlins, acho que você admitiria que pessoas como Howard, que vêm com esse tipo de história terrível, você geralmente não encontra. Por quê? Eles escondem. Eles não encontram quer o rosto deles na televisão ou qualquer identificação, porque é tão embaraçoso como ser pego nu. Sua alma é exposta. É um fim. O público quer saber imediatamente. Diga-nos essas coisas horríveis. Que tipo de pessoa podre você era para merecer isso? Você vai ter todos os casos bons lá. Você mal pode esperar para contar a alguém, mas os cuidados de saúde que eles têm, de ter uma conversão, ou ter algum resultado que possa apresentar ruim? Sim, eu acho que Howard, vamos perguntar essa pergunta, porque muitas pessoas estão dizendo, bem, que Howard você fez que te mandou para o inferno. Foi uma vida conduzida de acordo com o que nossa cultura nos ensina. Procure em número 1, você sabe, ser egocêntrico. E não vivemos em uma cultura cristã, vivemos em uma cultura que ensina materialismo e autopromoção. Foi o que eu fiz. Eu neguei a fé que me foi dada quando eu era criança e virei as costas para Deus. Ok. Como você saiu do inferno? Através da oração. Como simples assim. O que você disse? Realmente o que você disse? Disse, eu pedi a Jesus para me salvar. E foi importante para mim reconhecer Jesus Cristo como meu salvador pessoal, porque foi assim
que me foi mostrada a revelação do verdadeiro Deus como uma criança, e foi assim que Deus me procurou e assim que eu tinha o nome dele quando eu fui batizado, e assim que eu tinha me comunicado com Deus. Dave Hunter, nós temos cerca de 30 segundos restantes, e você sabe que você escreve livros que vendem alguns milhões e até talvez bilhões de cópias de seus livros. O fato é que quando você escreve para essas pessoas e elas te perguntam: ei, eu quero uma experiência, quero experimentar o que ele experimentou. Eu não quero ir para o inferno, não quero passar por isso. Agora, a qualquer momento, o que conselho você daria para aqueles que não querem ir para o inferno? Bem, você terá que fazer exatamente o que Howard pediu a Jesus para salvá-lo. E alguém disse que Jesus, por que não Buda, por que não Maomé, queria outra pessoa, porque nenhuma delas fez o que Jesus fez. Ele é o Deus que se tornou um homem para morrer por nossos pecados. Ele é o único que Buda disse que não vinha a mim com seus pecados, eu só tenho que preocupar. Diga, mas como Jesus disse, eu sou. Jesus fez a retificação. Ninguém mais fez, e Jesus ressuscitou dos mortos. E ele está vivo, e você simplesmente não pode escapar de lá. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou ele é um mentiroso, ou ele é o que ele disse. Howard chamou, e ele é o único jeito. Certo, fique junto conosco nessa semana que vem, porque vamos falar das implicações boas das experiências de quase morte, bem como as implicações das más experiências. Espero que você se junte a nós. Bem-vindo ao nosso programa. E temos um grupo de convidados ilustres conosco. Estamos falando de experiências clínicas de morte, experiências de quase morte, que da pesquisa Gallup diz que cerca de 13 milhões de americanos tiveram essa experiência e eles estão voltando com um padrão semelhante. O que eles experimentam, o que eles veem, o que queremos falar é o que essas experiências nos dizem. Elas nos trazem informações sólidas, é uma prova sobre a vida após a morte? Se sim, que tipo de experiência existe após a morte? O que estamos descobrindo? Nancy nos indica com umas características o que é o padrão que essas milhões de pessoas que estão tendo essas experiências clínicas de quase morte e o que elas estão voltando e nos dizendo, nem todo mundo vai atingir tudo isso, mas as características incluem a sensação de estar fora do corpo, pode haver movimentos através de um túnel ou espaço, encontro com uma luz, que não é apenas uma luz visível, mas uma presença radiante de amor, ou como corolário, a ausência dessa luz, que pode ser percebida como uma escuridão profunda e muitas vezes sem amor. Presença é uma revisão da vida de alguém, é muito comum. E em seguida, um retorno com um efeito posterior que muda a vida. Quero dizer que a experiência é tão poderosa que seja qual for o tipo de experiência, ela tem a capacidade de tornar a vida das pessoas diferente. Dr. Maurice Rawlings, já descobrimos isso em um programa, mas se alguém olha para Nancy e olha para o resto de nós e diz, ei, não é nada mais do que o que sua mente está devolvendo a você, como em um sonho. Por que é mais do que isso? Primeiro, uma mudança de vida. Você nem mesmo entrevista o paciente, mesmo que seja, eles mudaram suas vidas de cabeça para baixo. Bom ou ruim, não importa o número. 2. A sequência, como Nancy disse, eles tiveram o mesmo sonho ontem à noite. Ouça, o terceiro, eles puderam
reconstruir o que aconteceu na sala, talvez 10% ou mais, exatamente o que estava fazendo quando eles estavam flutuando, eles eram mortos, mas pareciam impossíveis para ele. Isso não é um sonho. Pode ser lembrado. Sim, conversamos sobre o fato de ondas cerebrais estão absolutamente mortas e estão captando informações de outra área, outra localização geográfica. Um homem cego lembrou o que aconteceu na sala e teve sua visão restaurada durante o período de experiência de quase morte, quando ele estava fora do corpo. Você pode ter uma fora do corpo, perto da morte ou completamente. E então ficou cego novamente quando ele foi ressuscitado. Então a questão é como ele poderia ver o que estava acontecendo naquela sala. Sim, Julie, você ouviu sobre essas experiências e assim por diante. O que elas significam para você, o que elas dizem, quais conclusões vocês tiram? Meus colegas conversando, eu ouço eles dizerem Jesus Cristo, mas quero que aconteça com as outras religiões e as pessoas do mundo que veem Maomé, que veem Buda, e por que não conseguem ver a pessoa que sinto? É que é uma divindade, qualquer nome que você queira dar, porque as crianças que voltam e falam comigo, elas veem a luz. O que quer que eu sinta, esta divindade é para aquela pessoa naquele momento particular. Leve-os para a luz ou para outra passagem. Ele está em toda a infinita sabedoria. Pode nos levar, essas crianças e os adultos. Eles não assustariam uma criança sendo um homem numa túnica branca que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Eles veem algo com o qual se sentem confortáveis e eu sinto quando morremos, se isso é da nossa fé, é o que vemos, é isso que passamos por cima. Nancy, não é verdade que as pessoas em todo o mundo, você tem me dizer se isso inclui algumas das cartas, informações que você tem, mas as pessoas não veem a figura religiosa com a qual elas estão familiarizadas em outras culturas, ou como funciona? O exemplo que eu uso é Star Trek. Ano após ano, Star Trek. Toda semana uma nova galáxia. Cada galáxia tem um tipo diferente de alienígena. E todos eles falam inglês. E daí fala com as pessoas e o que eles podem receber. Por uma pessoa, qualquer um de nós relatará nas palavras que estão disponíveis. Se eu for um camponês analfabeto, birmanês, relatarei uma experiência em termos de camponês analfabeto. Pode ser uma experiência idêntica, ou por mais idêntico que possa ser, o espírito disso é o mesmo. O fato de eu pensar que as palavras diferentes é o cerne da experiência, e o fato de que quem quer que tenha experiência volte, como Howard disse, com a convicção de que existe um Deus. Sim, o que temos aqui somos todos amigos, e às vezes amigos podem discordar, e isso é bom aqui. É onde, obviamente, temos opiniões diferentes sobre isso. Dave Hunter, o fato é que você também acredita que pode haver uma decepção com algumas dessas experiências. Diga-nos do que você está falando. Bem, quero dizer, em minha pesquisa, entrevistei pessoas que não estavam clinicamente mortas. Pessoas sob efeito de drogas,
sobre hipnose, em yoga e em todo o mundo. E posso dizer que há uma semelhança com esta experiência. E surpreendentemente, quero dizer para as minhas entrevistas que está em conformidade com o que a Bíblia diz. São 4 mentiras que a serpente contou a Eva no jardim, que agora me diz onde isso está vindo. Aquele, Deus não é pessoal, mas ele é uma força, e que não há morte. Onde essas pessoas voltam, e isso pode encorajar as pessoas a cometer suicídio, mesmo que não tenham visto que elas voltam. Não importa que tipo de vida eu vivi, suponha que até Hitler é abraçado por esta luz. Nenhum julgamento. Segunda mentira do Deus, serpente, que a serpente disse de Deus, que Deus é uma força imoral, isso não vai incomodar na sua moral. Então este sentimento caloroso, sem mortes, você realmente não morre e essas pessoas não têm medo da morte. Estou feliz por morrer, não queria voltar. A terceira coisa, você pode se tornar como Deus. Essa força por apenas uma força, e você pode sintonizar o infinito com sua mente. Você sabe, então, estamos evoluindo para a divindade. A quarta mentira, a árvore do conhecimento. Nada de errado com você, exceto a maneira como você pensa, que foi pego na espiral descendente de seu pensamento negativo. Você pode reconhecer esse potencial que todos nós temos e sintonizamos isso e somos transformados. Eu vejo isso sob uma hipnose, sob drogas. A propósito, se todos nós caíssemos e eu tivesse entrevistado muitas pessoas aqui, todos nós tornaremos ácido e agora, de repente, todos nós somos catapultados para a mesma paisagem. Estamos vendo as mesmas criaturas. Estamos todos experimentando a mesma coisa. E você não pode explicar que, fisiologicamente, não existe alucinações em grupo. Existe uma fonte comum de inspiração e ilusão. Agora, é interessante. E, novamente, o que eu vi em discutir isso com muitas pessoas, que Satanás às vezes tenta vir, e a Bíblia diz isso, que ele se transforma em um anjo de luz. Ele parece como um ser bom, mas ele é intrinsecamente mau. E ele não pode esconder isso. E sai isso. Pode até explicar experiências infernais da hélice, onde de repente o mal aparece. E tudo que posso dizer é que eu correlacionei isso ao redor do mundo. Ok, você coloca tudo isso na mesa e tenha certeza que nosso público da televisão, bem como as pessoas ao redor desta sala aqui, tem muitas perguntas. Vou abrir isso quando voltarmos do nosso intervalo com uma história que Elizabeth Kubler-Ross me contou em um dos nossos programas. Então espero que você continue conosco. Bem-vindo de volta. Estamos conversando sobre experiências clínicas de morte, experiências de quase morte. As pessoas veem o que significa, quais são os significados que extraímos dessas experiências. Obviamente, todo mundo vê a luz da qual estamos falando. O fato é que você atravessa o túnel e vê a luz, e as pessoas em todo o mundo a caracterizam como Muhammad, Jesus, Maria, alguém bem geralmente vem de sua persuasão religiosa. A questão é, quem é essa luz? Poderia ser de acordo com o que Dave Hunter está dizendo, isso poderia ser um engano? Agora, seria interessante se alguém pensa que existe o mal no mundo. Aqui está o que eu perguntei à doutora Elizabeth Kubler-Ross quando ela estava no programa. Eu disse, qual a força de personagem maligno no universo? Você diz, sim, existe o mal lá fora. Houve Hitler, houve Mussolini, percebemos que há o mal no mundo. E eu disse, bem, deixe esse espírito maligno, essa personalidade maligna que está por aí ser malvado. Qual malvado você acha que ele é? Isso é muito ruim, porque olhe para todas as coisas difíceis que temos em nosso mundo. E eu disse, bem, dê um passo adiante e ele será tão malvado que lhe daria uma boa experiência, porque Kubler-Ross teve uma ótima experiência extracorpórea com Raymond Moody e com outros. O fato é que ele lhe daria uma ótima experiência extracorpórea, uma cura física completa, porque ele teve uma cura física completa.
e fez tudo isso, e fez você se sentir maravilhoso enquanto vive, com o objetivo final de realmente enganá-lo para amaldiçoar sua alma para sempre. E eu lembro que ela parou, e ela disse que ele não é tão mau. E agora essa é a questão. Há algo que me lembre da sua experiência com essas experiências clínicas de morte que fale sobre esse engano que pode ou não estar acontecendo? Sim. Na verdade, um sujeito que foi baleado no peito 3 vezes por um travesti e ele bateu nela, e na ambulância ele teve uma experiência que foi linda. Enquanto eu estava entrevistando, essa foi uma das entrevistas atrasadas. Eu odeio fazer entrevistas atrasadas. O que eu estava fazendo? Deus comete erros? Ele estava questionando a adequação. Ele teve uma boa experiência, revisitou tudo que ele tinha, todas as coisas boas. Mas ele estava se perguntando por que eu estava lá. Sim, porque ele matou 2 pessoas em um estacionamento, 1 ou 2 anos antes. Ele diz que é tudo compaixão, tudo é perdão, tudo é luz. Puxa, eu fiz isso da primeira vez. E ele estava pensando em reencarnação também. Por essa era a única coisa que ele acreditava. Quando você estava em Philip Downer, você mencionou isso das 2 luzes. De uma luz com base bíblica para o que você está dizendo. Refresque minha memória. Bem, Cristo diz que ele é a luz. E Satanás também diz que a luz, ou o portador de luz, que ele é a luz. Qual é a luz que eles viram? Por ele ter visto uma ou qualquer uma outra. A maioria das religiões, a luz. Então, que luz eles viram? Se sim, qual é a verdadeira luz? E se todas essas experiências se referem à interpretação, não apenas à análise estatística e coleta, mas o que isso significa? Quem é a verdadeira luz? Dr. Maurice Williams Jobs, acho que as experiências de quase morte, sua ilustração como Kubler-Ross é muito importante, porque a questão é se o mal é aquele. Então, a quase morte positiva é uma experiência que pode carregar mais bagagem do que muitas pessoas suspeitam. E quando você olha para a experiência de quase morte, você sabe que temos que compô-la. As pessoas que vão para a luz, às vezes têm a percepção de que esse Deus, número 1, é impessoal no mundo e é o conhecimento, e não o pecado. Seus pecados já estão perdoados. Número 3, universalismo. Todos que morreram serão salvos e estarão com Deus em um lugar de felicidade para sempre. Número 4, o desenvolvimento de habilidades psíquicas geralmente acontece após esta experiência. Uma crença em reencarnação e coisas assim. Então temos que encontrar um padrão para julgar a experiência de quase morte. E a experiência que você sabe que eles são uma dúzia. Eles acontecem em todo mundo. Tem todos os tipos de pontos de vista conflitantes em uma cosmovisão. E você tem que ir além do reino da experiência e descobrir qual é a autoridade pela qual julgá-las. Se você olhar para a profunda experiência de quase morte e examiná-la biblicamente, você descobrirá que essa coisa não pode ser de Deus por uma série de razões pelas quais a percepção intuitiva da mensagem na experiência de quase morte é que devemos levar uma vida boa, uma vida positiva para ter mais amor. Mas não é isso que levará um indivíduo ao céu. Biblicamente falando, você tem que acreditar em Jesus Cristo. Então até o bem pode ser algo que é usado para propósitos malignos em um sentido oculto. E eu acho que sobre crianças, sim, bem, traga isso à tona. Como você vê isso te atinge? E as crianças de 2 a 11 anos, onde está o mal nelas? Se elas viram a luz, onde está o mal nelas? Elas estavam nos guiarões até a Bíblia. Diz que as crianças nos guiará. Eu acredito nisso. E quando eles voltaram, me contaram o que eles viram. Eles viram a luz e acreditam que estão indo para lá. Onde está o mal? Como pode ser ruim? Essa é uma boa pergunta.
E você tem que olhar para o número 1. Deus ama as crianças. Jesus disse, não permita que as crianças não venham até mim, porque delas é o reino de Deus. Deus protege as crianças, mas há casos registrados, tanto na Bíblia, de uma criança endemonizada, quanto na literatura parapsicológica e psíquica, de crianças demonizadas. Então, em alguns, eu diria que a maioria das crianças tem experiências positivas e que Deus as protege, mas tem a haver uma compreensão de que existe uma idade de responsabilidade. E se uma pessoa se envolveu com o ocultismo, nesse quadro, crianças, por causa da influência de seus pais, isso pode causar uma abertura de engano espírita em suas próprias vidas. Você diria isso para uma mãe cujo filho está morrendo? Ah, acho que seu filho tem um mal, ou há mal aí. Esta mulher criou esse bebê e ela está morrendo, e você vai dizer isso a ela? Nesses últimos momentos você não gostaria de dar a ela? Sim, acho que você tem uma grande responsabilidade de dizer às crianças, seja elas quem forem, quantos anos ela tem, se fizerem uma escolha consciente, para onde vão, basta seguir a luz. Só estou lhe dizendo que eu teria muito cuidado, e quando Jesus diz que Ele é a verdadeira luz, Ele é a única luz. Então devemos dizer a Ele que, em outras palavras, vou ofendê-lo. Você disse, diga às crianças, Jesus, certo? Suponha que essa pessoa seja da fé judaica e eles estão prontos para morrer. Vou convertê-los nos últimos momentos? Se for uma questão de onde eles passarão a eternidade, você deveria. Ah, e como você poderia dizer isso para uma pessoa que criou seus filhos na fé judaica? E então direi, Jesus, quando estiver segurando esta criança neste mundo cruel e que eles são cristãos e seguiram a verdade? Não, certo. A vida é verdadeira. Tanto faz. Não posso mencionar que abracei todas as religiões naquele momento, porque naquele momento específico, quando estou com aqueles pais, não vou convertê-los a Jesus ou a Buda, ou o que quer que eu aceite naquele momento específico. Eles precisam de todo o amor que puderem obter. Sou a pessoa clínica. Sua religião pertence a eles antes que eles me deixem pensar. Todas as luzes são... Nem todas as luzes são, mas a vida diz a verdade. Sim, eu concordo. O amor dirá a você que você vê o amor. O que Deus fez com aquela criança e a luz depende dele. Nós somos interpretados o que é essa luz. Pode ser bom, seja o que for. Aquela criança é responsável. Nunca vi um caso infernal em um paciente pediátrico infantil. Tudo bem, teremos que resolver isso. E acho que na próxima semana iremos dedicá-lo ao fato de que essa área de crianças, porque se há algum lugar que vai arrancar seu coração, é lidar com crianças que estão morrendo. E este tem sido o seu reduto. E com isso você tem trabalhado. Queremos ouvir algumas dessas histórias. Dr. Wildon, você começou isso. Então que tal o gabinete para mim? Acho que precisamos dar uma boa olhada no que realmente está envolvendo na experiência de quase morte. Tanto da perspectiva do ocultismo, historicamente, quanto de uma perspectiva bíblica. Se você olha para a experiência, apesar de sua bondade, e não estou dizendo que ela não tenha um impacto positivo na vida das pessoas, estou dizendo que há mais envolvidos nessa experiência do que se encontra à primeira vista. A experiência como um todo confirma um ponto de vista mediúnico da vida após a morte. Agora, biblicamente, e a mediunicidade é algo que Deus condenou como uma abominação para ele. Então temos que perguntar qual é a fonte última da experiência. O que temos a fazer é estabelecer um padrão de critérios. E ainda precisamos, vamos lá, o que eu espero que você junte-se a nós na próxima semana. E falaremos sobre o que você diz às crianças que estão sofrendo de câncer, de leucemia. E algumas dessas pessoas lidaram com essa situação. Falaremos sobre isso na próxima semana. Espero que você se junte a nós.